o bicentenário de Allan Kardec deu oportunidade para que os movimentos espíritas, não somente do Brasil, mas do mundo, manifestassem a sua gratidão a este discípulo emérito do Cristo, no seu bicentenário. Então, no Brasil, a Federação Espírita Brasileira resolveu, juntamente com os centros espíritas de todo o Brasil, comemorar esta data para ficar na memória dos espíritas a gratidão a Allan Kardec. Ao mesmo tempo, o mundo espírita queria também prestar a sua homenagem ao grande discípulo do Cristo. Então, o Congresso de Paris, que foi um acontecimento, vamos dizer, mundial do ponto de vista espírita, realizado em Paris, ele foi antecedido por comemorações no Brasil. Me lembro da palestra que nos pediram para fazer em 1º de outubro de 2004. Nessa palestra nós procuramos focalizar a personalidade de Allan Kardec, que é muito conhecida, difundida, não somente com seus traços biográficos, mas o que ele representou com relação àquela grande promessa do Cristo, com relação à vinda do outro Consolador. Para que motivo? Para relembrar os ensinos do Cristo e, ao mesmo tempo, trazer à humanidade conhecimentos novos. Foi este o enfoque daquela palestra, porque nós reconhecemos que a biografia de Allan Kardec é muito difundida e conhecida. Então procuramos focalizar o porquê da vinda do Consolador na época em que veio. Porque a promessa do Cristo não determina um momento ou uma época para a vinda do Consolador. Então esperou-se quase 1850 anos para essa vinda. E a palestra procurou mostrar o porquê desta demora. E o principal motivo dessa demora foi justamente porque o Espiritismo, ideias novas, revolucionárias do ponto de vista de inovação nos conhecimentos do homem, se viesse em épocas anteriores, poderia não ser aceita pelos homens, como aconteceu com diversas outras ideias. Então, o alto escolheu um momento oportuno, mas este momento precisou ser focalizado tendo em vista a conquista da liberdade humana para as ideias, para as reuniões, para a filosofia, para as coisas novas. E isto somente depois de muitos séculos após a vinda do Cristo, depois de passarmos por aquela noite de 1000 anos de incompreensões, depois de haver tentativas de modificação da Igreja como instituição humana, e depois das reformas, depois do iluminismo e depois da grande Revolução Francesa, que consolidou a liberdade no mundo ao lado da igualdade e da fraternidade, só aí o Cristo escolheu o momento para a vinda do Espiritismo, do Consolador, da doutrina dos Espíritos. Então,
Logo após a Revolução Francesa, vem o nascimento de Allan Kardec, 1804. Meus amigos, então, esta é a abertura do nosso momento de hoje. E, inicialmente, temos de declarar que vivemos um momento único como espíritas encarnados. Estamos atravessando o dia, chegando próximo, porque dia 3 de outubro, o dia em que desceu à Terra o missionário, traria a missão e a cumpriu plenamente de materializar nas sociedades humanas o Consolador prometido por Jesus. Jesus, Mestre amado, Divino Senhor de nossas almas, a todos nós, Senhor, em peixe sagrado para homenagearmos a figura daquele que durante o seu período reencarnatório fielmente cumpriu seu dever e as suas obrigações junto aos homens, junto a ti, Senhor. Dá também, para de tanto quanto possível, cada um de nós que aqui nos encontramos com responsabilidade definida, tenhamos a felicidade de, quando voltarmos para o plano espiritual, termos a bênção do dever bem cumprido. Auxilia-nos, Senhor. Dá-nos a saúde do corpo para o trabalho. Dá-nos um estudo para o desenvolvimento da nossa intelectualidade. E assim, Senhor, intelectual, moral e mesmo espiritualmente, na trajetória da carne, como reencarnados ou desencarnados, possamos caminhar para a eternidade da vida. Auxilia, Senhor, ao nosso companheiro, o Dr. Giovanni Borges de Souza, que será o responsável pela nossa palestra, que falará sobre a vida e a obra de Prolito Ion de Mizraim, o senhor Allan Kardec, que há 200 anos veio visitar-nos no corpo de carne. Assim, Senhor, permite que em teu sagrado nome, em nome de Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai e Senhor, possamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje. Com a palavra, o nosso companheiro e irmão, Dr. Giovanni Borges de Souza. Meus amigos, estamos numa festa espiritual, festa de corações, de agradecimento, de gratidão. Aquele que Emmanuel denominou o Espírito, o discípulo lúcido do Mestre Jesus. O seu bicentenário de nascimento está sendo comemorado em todo esse ano de 2004 por todo o Brasil espírita, pelas instituições menores, os centros espíritas de toda parte do Brasil, as instituições espíritas deste grande país, mas no exterior também. No dia de amanhã inicia-se o 4º Congresso Mundial em Paris, em homenagem a Allan Kardec, esse missionário do Cristo da espiritualidade superior. Poderíamos, nesta oportunidade, meus amigos, falar da personalidade de Allan Kardec. Na sua obra, na sua vida, na sua última encarnação na Terra. Mas
o estudo da sua vida, dos seus atos, já está profusamente feita através de estudiosos, de biógrafos. Na França, uma ressource, Anna Beckwell na Inglaterra, e essa grande obra de Zeus Mantuil e Francisco Thyssen, Allan Kardec, que todos conhecemos. Nesta oportunidade, nós preferimos lembrar esta figura que todos amamos. Aqui rendemos as nossas homenagens com um reconhecimento e uma gratidão muito acentuada pelo bem que ele trouxe a nós, mas a toda a humanidade. Então, ao invés dos traços biográficos, nós resolvemos ligar a sua figura ao Consolador prometido por Jesus, naquela passagem clara que está no Evangelho de João, capítulo 14, números 15 a 17 e 27, onde o Cristo nos fala de que pedirá ao Pai o envio de um outro Consolador para ficar permanentemente com os homens, tendo por finalidade relembrar as suas palavras, os seus ensinos, mas também trazer conhecimento de coisas novas para todos os homens. O Cristo, meus amigos, não determinou a época em que viria o Consolador. Ele diz da finalidade, mas não diz quando mandaria. Então, nós procuramos avidamente entender o porquê veio o Consolador só no século XIX. Por que no século XIX? Porque o Consolador não veio logo que começaram os mal-entendidos da mensagem do Cristo. Porque não veio naquela ocasião, no século IV, em que os cristãos se aproximaram do poder temporal e desviaram o curso do cristianismo do Cristo para os interesses humanos do poder temporal. Porque o Consolador, meus amigos, não veio naquela noite terrível de 1000 anos da Idade Média. Porque não veio na época dos grandes acontecimentos do século XV, dos fins do século XIV, princípios do século XV e XVI. Porque somente no século XIX, meus amigos? É este o motivo da nossa fala. Os cristãos dos primeiros dias, depois da volta do Cristo, começaram a entender a mensagem do Cristo, já sem a sua presença. Então, meus amigos, começaram as interpretações individuais e das eclésias,
das assembleias que se transformaram na igreja que nós conhecemos. Naquelas oportunidades do início do cristianismo, já começaram as ideias divergentes. Mas chegamos ao 4º século, em que, depois de muitas perseguições aos cristãos, o imperador Constantino, no ano 312, procura aproximar-se dos cristãos. E no ano 325, ele chega à conclusão de que no seu interesse de um imperador que estava em luta com outros pretendentes ao trono, chega à conclusão de que a aproximação com os cristãos não seria proveitosa. E por isso mesmo, ele consegue esta aproximação. Então ocorre, meus amigos, um fato de suma importância no cristianismo, que se aproxima do poder, se une ao poder. E o movimento cristão passa então de perseguido nos circos romanos, morte aos cristãos, para perseguidor junto com o poder. Meus amigos, seria muito bom que o Consolador viesse nessa ocasião para repor as coisas no seu devido lugar. Mas se viesse, encontraria luta, oposição. Poderia ter vindo no curso da Idade Média, naqueles 1000 anos. Poderia. Mas vejam o que ocorreu nesta noite de 1000 anos. No século XII, começam as cruzadas. Com que fim? Levar a guerra, a violência, a chamada Terra Santa, em nome do Cristo, em nome de Deus. Logo depois, vem Francisco de Assis para retificar os absurdos que já ocorriam. É recebido pelo Papa. E um parênteses, meus amigos. Lá no século VII, em 607, o movimento cristão cria no seu próprio seio um poder, o poder papal. Depois vem a divisão da igreja, a igreja oriental, a igreja romana. Como é que poderia vir o Consolador num meio violento como este? Lembrem-se de que a Inquisição começa também no século XII e vai pelos séculos afora até o século XIX. Meus amigos, chegamos no fim do século XV, época de grandes acontecimentos de interesse mundial. A invenção da imprensa, os grandes descobrimentos marítimos, descobrimento da América, do Brasil inclusive, o descobrimento dos caminhos marítimos contornando a África para o Oriente. A ressurreição das artes, das letras, acentuadamente das ciências, o começo do iluminismo,
aparecendo filósofos, pensadores, que iriam ocupar o espaço de 2 a 3 séculos. Poderia vir o Consolador nessa época. Mas vejam o que ocorreu nesta época. Nos fins do século XII, princípios do século XIII, vocês sabem da ocorrência no sul da França. 2 cidades resolvem se separar da igreja para cultuar o cristianismo baseados no Evangelho de João, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas de Paulo. Vocês sabem o que ocorreu com os cátaros, ou albigenses. A igreja dizimou aquelas 2 cidades. Matou toda a população. Estou citando esses fatos para mostrar com mais clareza que era impossível em determinadas épocas o aparecimento do Consolador. Ideias novas, conhecimentos novos que contrariavam a tradição de uma instituição extremamente poderosa. Vejam o que ocorreu no princípio do século XVI, com os absurdos observados no culto religioso. Um membro da igreja se revolta contra aqueles absurdos. O que ocorre? A Inquisição procura este membro da igreja para liquidá-lo. Não consegue, porque ele buscou a proteção de um príncipe alemão. Mas dali teve início a reforma. Reforma que se estendeu pela Europa, na Inglaterra, consumindo, opondo-se a certos excessos da igreja. Este exemplo, meus amigos, estou citando para mostrar a sabedoria do Cristo, que não determinou a época para a vinda do Consolador, porque esta época iria depender de um fato de extrema importância para a vida da humanidade, que é a conquista que está no íntimo de cada um de nós, como um dom do nosso Criador, a liberdade de que necessitamos, não somente interiormente, que já existe em nós, mas a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de reunião, como estamos fazendo aqui agora, o que o mundo não conhecia e não admitia, porque os poderosos eram muito cientes e conscientes dos seus direitos. Então, meus amigos, somente com a conquista da liberdade é que seria possível a vinda do Consolador. E todos nos lembramos de que a conquista da liberdade de pensamento, de expressão, só se consegue depois de 2 acontecimentos importantíssimos na história da humanidade. Primeiro, a independência dos Estados Unidos, independência daquele poder colonizador da Inglaterra. Segundo, o mais importante, o início
de uma revolta contra as imposições e as injustiças da organização social vigente. Lembrem-se da tomada da Bastilha. Ali começou o início de uma luta terrível, sanguinolenta, violenta, mas que os homens verificaram que seria necessária para a conquista da liberdade. Sabemos que a Revolução Francesa foi sanguinolenta, violenta. O terror é realmente terrível. Mas, de qualquer forma, aquele movimento conseguiu a liberdade. O seu símbolo, aquela trilogia, liberdade, igualdade, fraternidade, era o início de uma nova era. E lembrem-se de que essa trilogia está na doutrina espírita também, que vem posteriormente. Mas, meus amigos, aí acontecem alguns fatos, acontecimentos importantíssimos. E nós vamos nos referir a dois deles para mostrar com clareza que houve e há um planejamento espiritual para o nosso mundo. Porque o nosso governador, o Cristo de Deus, ele não deixa de intervir, jamais deixou de intervir no mundo para o bem de todos nós, de todas as humanidades, mas sem ferir a liberdade individual. Este é um dom de Deus de todos os humanos. Então, era preciso também a liberdade na organização social para que se firmassem ideias que traziam no seu seio um adiantamento, um progresso, uma evolução enorme para uma nova era na humanidade. Acontece então, vem um enviado do alto, Napoleão Bonaparte, que estava ligado à Revolução Francesa. Ele era um instrumento da Revolução. E antes que ele se desviasse da sua missão, ele outorga à França uma obra notável que passa despercebida por muitos de nós. O chamado Código Napoleônico. É a lei civil francesa. Por que citamos este fato, meus amigos? Porque é daquele Código de Napoleão que surgem as liberdades sociais para todas as nações do Ocidente. Vou citar um fato. O nosso Código Civil de 1916, que começou a ser criado nos fins do século XIX, ele se baseia em grande parte no Código de Napoleão. Porque ali está o reconhecimento de direitos que hoje são comuns entre nós, mas que não existiam na época. Cito o direito de propriedade, os direitos de família, os direitos de sucessão, que não existiam na época em que predominava o direito dos reis, príncipes, potentados e os direitos dos chefes religiosos.
O resto, a chamada plebe, não era digna de direitos. É a partir deste código que também ele resulta de lutas que vinham de trás. É a partir daí que a liberdade começa a vigorar também no campo social, meus amigos. Este é o primeiro fato. Sabem da época do Conde Napoleão? 13 de dezembro de 13 de dezembro de 1794. Pouco depois, nascia o emissário do Cristo, Allan Kardec, 1804. Vejam que há coincidências de épocas. Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasce no dia 3 de outubro de 1804. Preparava-se para uma missão. Desde a adolescência, ele vai para a melhor escola existente na época, o Instituto Yverdon, na Suíça, de um grande educador. Ele se transforma também num educador. Não somente num professor, meus amigos, porque ele entendia a educação não somente com o aprendizado das letras, dos números, das ciências, mas também com a formação dos caracteres, a educação moral. Ele se preparava e se preparou durante 50 anos para a obra da sua vida, como ele mesmo denominou. Então, chegamos finalmente à época em que a espiritualidade percebeu que então, com a liberdade do mundo, com a possibilidade de entendimento de coisas novas, poderia vir aquele Consolador prometido pelo Cristo há mais de 1800 anos. Isto é acaso, meus amigos. É evidente que há coincidências. A liberdade deu margem a pensamentos novos, doutrinas novas, filosofias novas. Aí poderia vir o Consolador também como uma novidade. Mas vejam o que ocorre. Nesse chamado século das luzes, aproveitando-se da liberdade conseguida a ferro e fogo, surgem filosofias profundamente materialistas. O materialismo se aproveita da liberdade para se instalar no mundo. E vamos citar 3 escolas que tiveram uma influência enorme sobre toda a humanidade. Em 1824 surge na França o positivismo de Auguste Comte. Esta doutrina tem o seu lado bom, mas a sua base é profundamente materialista, porque ela procura desconhecer
tudo que é transcendental. Não quer saber da existência de Deus, da existência do Espírito. Portanto, meus amigos, é uma doutrina que já nasceu falha. E ela teve uma influência grande em todo o século XIX. No Brasil, inclusive. Lembram-se de que, na proclamação da nossa República, a influência positivista foi muito grande. A nossa bandeira, o seu dígito, é positivista, ordem e progresso. Não que sejamos contra a ordem ou contra o progresso, mas com base não somente na vida material, mas também no espírito, na essência que somos todos nós. Esta é a primeira filosofia que, materialista como era, se aproveita da liberdade. Chegamos no meio do século 1848. O que lembra essa data a vocês? Aqueles fenômenos de Heidelberg. Já havia aparecido na América do Norte grandes médiuns desde a década de 20. Mas aquela fenomenologia como que se espalhou por toda a nação americana e atingiu todas as classes sociais. Chegou até a Suprema Corte Americana com o juiz Edmunds, que todos vocês devem conhecer na sua obra. O que foi que surgiu também em 1848? O Manifesto Comunista de Karl Marx. Bases inteiramente materialista. Desconhece completamente a essência do ser humano, que é o espírito, a alma. E a influência materialista da doutrina histórico-dialético, como foi denominado, vai por todo o século XIX, vem ao século XX, produz a Revolução Soviética de 1917, e hoje transportou-se antes para a China, o país mais populoso do mundo, e está dominante naquele país. Felizmente, na Europa, ele terminou depois de 73 anos sem derramamento de sangue. Mas o que custou a implantação dessa filosofia? Milhões de mortes na Rússia. 48 milhões e 500 mil mortes na China. Aproveitou-se esta filosofia materialista também da liberdade conseguida. Mas surgiria ainda em 1864, ou melhor, ressurgia uma outra filosofia materialista que está dominante no nosso mundo até hoje. Refiro-me à filosofia de Bentham e Stuart Mill, surgida na Inglaterra, espalhando-se por toda a Europa. É muito sutil o domínio dessa filosofia, meus amigos, porque visa aquilo que o homem vive procurando sempre, que é o prazer. A busca do prazer a qualquer custo. Citamos aí 3 filosofias materialistas. O Cristo estava atento ao que ocorria à humanidade, pois é nessa época de influência materialista que ele nos remete
Consolador prometido. Será isto acaso? Ou será uma oposição para que não predominasse inteiramente filosofias e ideias materialistas? É evidente que há uma coincidência, mas há um planejamento da espiritualidade superior. Porque assim, como se usou a liberdade para induzir a humanidade ao materialismo, a liberdade poderia ser utilizada para mostrar à humanidade que o homem é, antes de tudo, uma essência espiritual. Com o nascimento de Allan Kardec, que em 50 anos de muita consciência da sua obra educadora, ele toma conhecimento daqueles acontecimentos inusitados das mesas girantes na França, dominava na França. Com o seu espírito percussiente, ele procura examinar o que eram aqueles fenômenos. E ele mesmo declara que aquilo era o que ele estava procurando em toda a sua vida. Porque ele verificou desde logo, desde 1855, que ali está uma explicação de muitas coisas que a humanidade desconhecia, e nós desconhecemos até hoje muitas coisas. Mas com o seu método experimental, método científico, porque Allan Kardec não era um crente, no sentido em que nós empregamos a palavra. Ele queria saber sempre a causa de todos os efeitos. E foi procurando esta causa que ele se deparou com o mundo espiritual. O mundo espiritual inferior, sim. Espíritos atrasados, espíritos ignorantes, mas também com espíritos luminosos. À frente, o espírito de verdade. E é interessante, meus amigos, lembrar que aquele que se apresenta com o nome Espírito da Verdade é referido também por Jesus lá quando ele promete mandar o Consolador. Porque ele se refere ao Espírito de Verdade que os homens desconheciam e não podiam conhecer nas condições em que se encontravam lá no primeiro século. Então, meus amigos, a espiritualidade esperou o momento oportuno para remeter o Consolador prometido, que está entre nós, que custou muitas dificuldades, sofrimentos a Allan Kardec, desprezo. E nós, espíritas, temos mais esta lição daquele que foi o intermediário entre a espiritualidade superior e a humanidade. A lição de que é necessário persistência no estudo da nossa doutrina, porque ela se torna libertadora, consoladora para aqueles que fazem a sua parte de trabalho, de estudo, abrindo-se um mundo novo para o conhecimento daquele que se aproxima do Espiritismo. Meus amigos, nesta oportunidade,
nós prestamos uma homenagem de gratidão a este discípulo emérito do Cristo, a este intermediário entre nós e a espiritualidade, a este espírito que se preparou em milênios para chegar à condição de ser aquele escolhido por Jesus, pelo Cristo, para ser o portador do Consolador para a humanidade. Nesta oportunidade, meus amigos, eu quero lembrar para vocês, pela pertinência que existe entre o pensamento de Allan Kardec e aquilo que nós podemos esperar para o futuro, mas que já estamos vivenciando desde que tomamos contato com esta doutrina libertadora. O que será a humanidade depois que tomar conhecimento pleno do Espiritismo para a indicação do caminho para a felicidade de toda a humanidade, ou por aquela parte da humanidade que tiver a capacidade de abrir os olhos espirituais para essa bênção que vem de cima. Quero ler para vocês o sentido de liberdade tal como Allan Kardec concebia. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz de sua liberdade. Vejam, meus amigos, a liberdade tem que ser entendida juntamente com a fraternidade, ou seja, com o amor que o Cristo nos ensinou como a síntese de todos os sentimentos que precisamos cultivar. É a ordem. Sem fraternidade, usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas. É a anarquia, é a licença. Portanto, temos que usar a liberdade com responsabilidade, com fraternidade, com amor às nossas semelhantes e com amor ao nosso Criador antes de tudo. Mas, meus amigos, não poderia deixar de lembrar nesta oportunidade, porque esta minha fala singela para vocês é o produto de reflexão que eu fui buscar na própria codificação. E lá está em Prolegômenos, que todos nós devemos ler, reler. Vejam lá o que está dito. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Meus amigos, a era está aberta. Nós estamos vivendo o início dessa era. Por que não cultivar esta doutrina, não somente para nós,
buscando a nossa felicidade, mas para com todos os nossos irmãos. Digo estas palavras porque quero lembrar a todos vocês que nós temos um compromisso, que é a da divulgação da nossa doutrina. Levar esta felicidade para os nossos irmãos, de todas as latitudes. Estamos no início dessa tarefa imensa, mas não podemos desanimar. Mas, meus amigos, por que procurei focalizar muito especialmente as doutrinas materialistas surgidas no século XIX? Vejam que os espíritos responderam a Allan Kardec. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 799. Allan Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Muito clara a pergunta. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Prestem atenção nesta resposta. Destruindo o materialismo. Meus amigos, destruindo o materialismo. Nós espíritas temos que entender que destruir o materialismo não é com a violência, nem com a guerra, mas é destruir uma ideia com outra ideia. Podemos contrapor a ideia espiritualista, espírita, a ideia materialista que leva os seus a acreditarem numa parte da vida, mas não na vida, na sua beleza, como se apresenta por toda parte. Então, diz os Espíritos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores. Ensina aos homens a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. Meus amigos, precisamos prestar atenção neste ensino dos Espíritos. Nós precisamos levar a ideia espírita, que abre um mundo novo para nós, simplesmente com o conhecimento do mundo espiritual que está ao nosso lado. Tomamos conhecimento de que somos seres essencialmente espirituais, que têm um corpo, sim, este instrumento divino, de que nos servimos para a nossa evolução, mas não podemos ficar adstritos só a um corpo de matéria. Temos que abrir a nossa mente para a beleza da vida que não tem fim, porque a doutrina espírita nos mostra que somos seres eternos. Temos que abrir a nossa mente para o nosso Criador, mesmo sabendo que não temos condições ainda de conhecer a natureza íntima do nosso Pai. Por isso Jesus, na sua sabedoria, não entrou nos detalhes de como seria Deus, mas nos dá um exemplo de como Ele atua para nós, chamando-o nosso Pai, o Pai. Aí nós temos uma ideia de que tivemos um Criador de infinita inteligência, de infinito poder, de infinita bondade. Isto, meus amigos, tem uma força extraordinária em nos elevar, buscar
a felicidade que temos que encontrar, mas que há um caminho para isso. O Cristo e o Consolador nos mostram este caminho. O Cristo chega a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amigos, nesta ocasião de um preito de gratidão àquele que foi o sistematizador da nossa doutrina, o codificador desta doutrina, que traz um luzeiro para o nosso mundo, nesta ocasião, na nossa reunião simples, nós só temos uma palavra de agradecimento ao Cristo, de agradecimento a Allan Kardec. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado a vocês todos, meus amigos. Nós, em prosseguimento, iremos agora ouvir da nossa irmã Tânia a mensagem que foi psicografada durante o período da palestra que falou sobre a doutrina dos Espíritos. Com a palavra, a nossa irmã Tânia. Senhor Jesus, beneficiados pelo teu perdão, aqui vimos aqueles que assumiram a responsabilidade de orientar a difusão dos teus ensinos nesse planeta de expiações e provas. Agradecer-te a bênção do Consolador revivido nos idos da França do século passado. Por nós próprios, por nossas competências, bem pouco teríamos a dar nesse trabalho condenado pelo teu amor pelos filhos do caminho. Mas eis que o Espírito da Verdade Mas eis que o Espírito da Verdade faz reviver para todos os racionais ensinamentos da tua doutrina libertadora, convocando-nos ao estudo que liberta e esclarece, a caridade que redime e engrandece aquele que a pratica, ao serviço de amor, na humildade e no perdão. Espíritos longamente comprometidos com os desvios morais, por terem optado no passado pelos brilhos do mundo, compreendemos ser nossa tarefa principal a reevocação de corações e consciências à luz de teu mandamento maior. Pois que não se pode amar a Deus se o orgulho nos assalta o coração, se o egoísmo nos fecha os olhos aos sofrimentos do próximo, ou se a vaidade impede que a humildade guie as nossas mãos na tarefa a que nos chamaste. Nesses momentos de jubilosa gratidão, em que nossa alma se põe de joelhos ante o teu coração amoroso e bom, rogamos-te, Mestre, sustenta-nos os passos no trabalho que é teu, somente teu, Mestre amado de nossos corações. Sem as bênçãos de seus ensinos, nada seríamos ou poderíamos realizar. Guia-nos à razão, para que não cedamos aos convites do mundo, para que enveredemos por caminhos tortuosos, nem venhamos a distorcer os princípios básicos dessa doutrina benfazeja, que hoje, como sempre, aclara o entendimento de nossas consciências a respeito das leis divinas que dão a seus filhos, segundo as obras que realizam. Hoje, reunidos na relembrança da presença de teu discípulo fiel entre nós, desse discípulo que se fez instrumento de todo um amoroso planejamento
com vistas ao estabelecimento de uma nova era para a humanidade, a era do Espírito, vimos todos os dois planos da vida, unidos pela mesma emoção de gratidão e júbilo pela graça que nos outorgastes, agradecer-te a oportunidade do serviço na seara cristã. Ampara-nos, Mestre, e sê conosco agora e sempre. Dá-nos a humildade na execução das nossas atividades na seara espírita. Guia-nos o coração na vivência doutrinária, Senhor. Que assim seja. Francisco Tive. Nós vamos agora pedir a nossa irmã Sueli Calda Chula que faça a prece final dos nossos trabalhos de homenagem a Allan Kardec. Senhor Jesus, nosso divino amigo, nesse instante, Senhor, unimos nossos melhores sentimentos para agradecermos por esta oportunidade. Porque aqui estamos, Senhor, no momento da comemoração do bicentenário de nascimento daquele que enviastes à terra para consubstanciar a tua promessa do Consolador. Nós nos sentimos, Senhor, gratificados por este ensejo, porque o nosso aprendizado tem sido constante. As lições e oportunidades que este Consolador que tu nos prometestes nos tem concedido tem sido uma riqueza incomensurável em nossas vidas. Cada vez mais, Senhor, procuramos trazer no nosso mundo íntimo as lições que a doutrina nos proporciona. Pedimos-te o amparo e a proteção para todos nós, a fim de que também possamos contribuir para a implantação da regeneração na face da terra. Que estejamos, como tu nos ensinastes na parábola do fermento, que possamos ser nós outros um pouquinho de fermento a levedar a massa através da nossa exemplificação, da nossa conduta, da nossa vivência, aonde cada um poderá ter o primeiro contato com a doutrina dos Espíritos e assim conseguirmos, aos poucos, difundir e levar esta condição melhor da regeneração para toda a humanidade. Estamos, nesse momento, vibrando em favor da paz mundial, vibrando em favor de todas as criaturas, Senhor, porque se nós já sabemos, se nós já temos esse conhecimento, esse tesouro inigualável que é a doutrina consoladora, estamos buscando também contribuir de alguma forma para o bem-estar das criaturas, a paz, a harmonia. Que em todas as circunstâncias, Senhor, estejamos cônscios das nossas responsabilidades, para jamais comprometermos a tarefa, para jamais desdenharmos as oportunidades que nos chegam. Abençoa a todos, Senhor. Pedimos-te bênçãos especiais para aqueles que estão em Paris, realizando esta comemoração tão grata, e nós outros, unidos em pensamento, estamos vibrando em uníssono. Que a tua bênção esteja com todos. E a Allan Kardec, o preito da nossa gratidão e do nosso amor. Despede-nos, Senhor, na tua paz.